Hoje, ó, de cenário diferente para fazer essa live, mais uma. Sejam muito bem-vindos a essa série de lives aquecendo vocês para a Semana do Emagrecimento Verdadeiro, onde você vai emagrecer, vai aprender a metodologia que vai fazer você emagrecer mais de 4 quilos por mês, comendo as coisas que você gosta e nunca mais ter medo de engordar. Que tal? Deixa eu ver quem tá chegando. Oi, Mari! Boa noite, gata! Tudo bem? Ei, Elisa, Lu, Luciene, que bom que você veio hoje de novo. Paola, boa noite, nove mãe. Bom dia, amiguinhos. Toda vez que a Flá fala isso, parece que eu sou a Xuxa. Acho chique. Ei, Sandra, quem é a primeira vez que tá aqui? Vambora lá, galera. Vambora, porque essas lives aqui, a ideia é, ajudar vocês, de verdade, a se transformarem de verdade. Ai, gente, hoje eu tô com esse lugar novo aqui, ó. Tá dando, como é que fala? Sombra na minha lente. Mas tá ótimo, hein, Marcelo? Vamos chegando, Carla. Olha só, gente, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Quem é que está aqui, que vai se julgar, vai tentar sim, porque não vai ser mais uma tentativa, vai ser a tentativa. Claro que você pode emagrecer sem fazer dieta, gente, sem ficar sofrendo. Quem foi que falou que não tem jeito? Mesmo depois dos 40, mesmo depois dos 50, exemplo é o que não falta aqui, né? Tem que ter coragem e tem que fazer diferente também. Não faz milagre aqui não, mas fazendo diferente, querendo e vindo de peito aberto, não tem dessa. Aqui nós vamos fazer o nosso 200%, sabe? Existe uma metodologia sim, diferente aí de tudo que você já tentou, todas essas loucuras, simples e profunda, hein? Que vai mostrar para vocês como essa coisa de emagrecer sem usar cardápios, sem fazer dieta, sem sofrer, comendo coisa gostosa. Bora, gente! Quem aí não me conhece ainda? Eu sou a Luciana Horta. Emagreci 50 quilos. Quase nos 50 anos, hein? 44 anos. E já mantenho o meu peso há quase 5 anos. Sem fazer dieta, sem tomar remédio, sem fazer loucura, sem fazer bariátrica. Nada disso, gente. Eu saí desse mundo que a gente fica acreditando que existe milagre. Não. Vim pro mundo da Luluca. Aqui, sabe? Onde a gente emagrece comendo as coisas que a gente gosta. E muito mais, né? A gente aprende a ter domínio. A gente aprende a lidar com a depressão, com a compulsão, com a ansiedade, com o estresse, com a vida corrida, com... Ai, meu Deus! Como assim, Luciana? Vem escutar. Vem escutar a gente. Vambora? Deixa eu chamar a Ju aqui, porque hoje nós vamos conversar sobre resistência à insulina e emagrecimento. Emagrecimento? Eu tenho resistência à insulina. Será que muda tudo mesmo, gente? Será que não tem jeito mesmo? A resistência insulínica é um problema que vem antes dos casos de diabetes. E a diabetes é uma doença que atinge mais de 12 milhões de brasileiros, gente. Pesquisei isso hoje para eu ver, sabe? Foi o Ministério da Saúde que fala isso. E como é que eu sei, né? Essa resistência à insulina, ela é caracterizada pela insuficiência de insulina no organismo da gente. Quem é que vem aqui ilustrar isso tudo e explicar no detalhe para vocês? Ela! Vem cá, Ju! Ei! E aí, Ju? Ei, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo aí? Tudo bem, Ju? Tudo bem, Lu? Ei, pessoal, ei, turma, ei, Movimento Change, ei, futuros, Movimento Change, ei, pessoas que querem melhorar, mudar de vida, transformar, ser feliz, ser mais saudável, não é não? Bora! Então vamos lá, Ju, vamos conversar sobre esse assunto, né? Que vem aí rondando. O que é isso? É difícil mesmo emagrecer? Vamos lá? É porque eu acho que a gente tem que entender, e uma coisa que a gente sempre conversa, né? No Movimento Change, a gente explica, e é entender, gente, que emagrecer é muito, muito mais do que contar caloria, né? Para emagrecer, a gente precisa entender vários aspectos do nosso corpo, vários processos metabólicos, vários processos nutricionais, vários processos emocionais, e a gente precisa aprender a controlar os nossos hormônios.
E a insulina é um dos hormônios, né? Hoje a gente tem aí uma epidemia de insulina alta. Por quê? Porque a gente está comendo toda hora. E a gente tem uma alimentação muito rica em alimentos que viram glicose muito rápido. E com isso a gente libera insulina muito rápido. E, infelizmente, a insulina, ela é sim, né, um hormônio que a gente precisa dele para sobreviver, tanto que o diabético que não produz insulina, ele tem que injetar a insulina dentro dele, mas quando a gente começa a produzir insulina demais, ela não é saudável, né? Ela não é saudável porque ela vai deixar mais glicose no nosso corpo, a gente vai ficar mais inflamado e ela não deixa a gente emagrecer. Olha aí, gente, presta atenção, hein? Presta atenção, mesmo fazendo dieta, podemos fazer de tudo. E hoje, gente, a gente vai explicar aqui como é que funciona isso, né? A Ju vai falar como é que funciona, Ju, a insulina, assim, para a gente poder exatamente ilustrar, porque é muito bom. O que eu gosto de você e todo mundo que te conhece mais a fundo é que você explica de uma maneira tão lógica, tão fácil para a gente, que fica... não fica aquela coisa distante, né? Nossa, o que é isso? Não, vamos embora lá. O que é a insulina? Então, eu acho isso mesmo, Lu. Acho que a partir do momento que a gente entende, né, a partir do momento que a gente tem a informação, que a gente entende o que está acontecendo, a gente realmente entende por que a gente tem que fazer alguma mudança. A gente entende por que a gente tem que... A gente não fica seguindo uma regra igual um robô, né? A gente para, pensa e fala, ó, esse negócio não está bom por causa disso, porque eu já aprendi. Então, primeiro, a insulina, ela é um hormônio que ela é produzida pelo pâncreas toda vez que a gente come um alimento que é transformado em glicose no nosso sangue, né? A gente pode ter tanto os carboidratos, que são transformados em glicose de uma forma muito rápida, e até a proteína também, dependendo do momento, ela é transformada em glicose. Então, toda vez que vai um tantão de glicose no nosso sangue, vai uma mensagem lá para o nosso pâncreas para ele produzir a insulina. Porque a insulina é que pega essa glicose que está no nosso sangue e leva para a célula, né? Para a gente fazer energia, para a célula poder sobreviver. É o alimento da célula. A gente precisa. Então, toda vez, o problema que a gente tem hoje, né, e é um problema mundial, diabetes hoje é a doença que mais cresce no mundo, junto com a obesidade, infelizmente, né? Então, o que acontece hoje é quando a gente ingere alimentos de alto índice glicêmico. O que significa alto índice glicêmico? A gente tem alimentos que são digeridos muito rapidamente e muito rapidamente se transformam em insulina, em glicose no sangue. Por isso a gente tem uma mensagem muito rápida para o pâncreas para liberar a insulina muito rápido e a gente tem uma liberação muito grande de insulina, porque ela tem essa missão de fazer com que esses níveis de açúcar do nosso sangue baixa e aí a gente fica num estágio normal de saúde, né? O problema, e o que tem acontecido muito, é que as pessoas, quanto mais a gente fica dando essa mensagem o tempo todo para o nosso corpo, comendo, faz glicose e insulina. E isso acontece toda hora, toda hora, toda hora. E a gente começa a ter isso de forma muito exacerbada, muito demasiada, muito, muito, muito. O que acontece? Os receptores, mesmo a gente liberando muita insulina, mesmo o pâncreas ainda produzindo muita insulina, os receptores de insulina, eles ficam meio bobos. E eles não entendem que está aquele tanto de insulina. Então, eles não conseguem pegar essa insulina, que está tentando pegar essa glicose, para colocar para dentro da célula. E aí, gente, que vem o grande pulo do gato. A gente fica, além de ter muita glicose no sangue, e deixa a gente inflamado, deixa a gente inchado, deixa a gente doente, né? A gente pode ter problema na vista, retinopatia, a gente pode ter problema renal, a gente pode ter vários processos inflamatórios relacionados à diabetes, né? A gente pode ter problema de coagulação, de cicatrização, e aí a gente tem ainda a insulina muito alta. Quando essa insulina fica muito alta, o que acontece? Como ela não consegue pegar essa glicose para levar dentro da célula, ela fala, eu preciso tirar essa glicose daqui, porque essa glicose é tóxica. Aí o que ela faz? Ela transforma essa glicose em gordura.
E a gente começa a estocar a gordura. Estocar gordura, estocar gordura, estocar gordura. É até uma forma do nosso corpo de tentar proteger a gente. Mesmo ele entendendo que o excesso de gordura não é saudável, não é bom, mas ele precisa também tirar aquele tanto de glicose que está sobrando ali. Essa glicose não é boa, ela é tóxica. Então eu preciso salvar esse corpo que está ficando louco. E aí transforma em gordura. E aí a gente não emagrece. Olha isso, gente, olha isso. Eu tô aproveitando, vou aproveitar aqui para falar, gente, se vocês tiverem perguntas para a gente responder, às vezes a pergunta fica perdida, eu fico tão concentrada que eu acabo não lendo. Então, manda naquele lugarzinho ali que tem uma interrogação, ó, para vocês serem respondidas, que a nossa intenção é essa, tá? Ajudar vocês de verdade. A Cris mesmo falou aqui, ó, tem 95 anos, faz exercício e tudo, 95 quilos, desculpa. 95 anos. Nós vamos chegar lá, hein, Cris? Se Deus quiser. Porque o que acontece, né, Lu? Quando a gente está pensando assim, eu quero emagrecer. Aí, o que vocês fazem? Eu vou cortar o pão, eu vou ficar sem comer isso, eu vou ficar sem comer isso, eu vou ficar sem comer aquilo. Aí você aguenta fazer isso uma semana. Na outra semana você já está enlouquecida, aí você fica compulsiva, aí você já come 4 pães, ou então você come mais a panela de brigadeiro, que você não aguenta mais aquela restrição toda, né? E aí você só vai dando mais pico de insulina. Ou então você começa a ficar louca da contagem, né? Começa a contar, conta carboidrato, conta caloria, conta não sei o quê, baixa aplicativo X, baixa aplicativo Y. E aí, às vezes, você até consegue emagrecer, mas depois você agarra. Porque não adianta só a gente ficar contando caloria. A gente precisa entender essa questão hormonal. E aí, quando a gente consegue diminuir esse pico de insulina, quando a gente consegue baixar essa insulina, aí você começa a emagrecer de forma mais natural. Você não fica no platô. Sabe aquela coisa quando você emagrece assim, os 4 primeiros quilos que vai super rápido? Porque você está toda focada, você está toda certinha, você faz tudo fofo, né, empolgado, ó, que bom. Aí você agarra. Aí você começa a ficar frustrada, aí você fala, não, tudo que eu estou fazendo não está dando certo, estou fazendo tudo tão bonitinho e não está funcionando, e a coisa está ali agarrada. É a insulina que não está te deixando emagrecer. Se você está com a insulina alta, a gente não consegue fazer você emagrecer. Você pode comer, você pode ficar tempão sem comer, não adianta. Então a gente precisa, e para a gente pensar também é aquela questão, né, Lu, que a gente fala, como que eu consigo emagrecer e como que eu consigo emagrecer comendo coisas que eu gosto, como a Lu fala tanto, né? E permanecer magra. Porque isso é um desafio, né? O desafio não é só emagrecer. O desafio é emagrecer e continuar magra. O desafio... Exatamente. Esse desafio é importante. Isso que a gente precisa entender. Então, quando a gente fala assim, eu vou te ensinar a fazer essas escolhas, inclusive para quê? Para que você consiga, sim, comer aquilo que você gosta, mesmo que seja um carboidrato, mas ele vai estar combinado com outro alimento, de forma que você não vai liberar essa glicose no sangue tão rápido. De forma que você não vai ter essa mensagem para o pâncreas liberar tanta insulina assim. E aí a coisa vai acontecendo, porque você nunca vai ter muita insulina ali alta. Você sempre vai ter ela no nível saudável, no nível que precisa ter. O tanto suficiente para pegar aquela glicose e levar para dentro da célula. E não querer armazenar. Olha aí, gente. E olha, a gente fica tão apavorado, né, Ju, que a gente sai fazendo doidura mesmo. Loucura. Você sabe que eu tinha certeza, olha bem, você está falando aí da dificuldade de emagrecer, e quem está chegando aqui é a primeira vez que me vê falar, gente, falei aqui com vocês, né, que a minha luta, eu emagreci 50 quilos, mas não foi assim, eu vou emagrecer, então eu emagreci. Não, a minha luta foi a vida toda, né, eu lutei 35 anos aí eu emagreci, aí eu engordava tudo de novo, aí eu fazia aquela dieta louca, aí eu tomava injeção na barriga, nossa senhora... E ficava cada vez mais difícil, eu não conseguia, engordava tudo de novo. E eu começava a achar que eu tinha problema, né, Ju? Eu tinha certeza. Inclusive, eu ficava procurando um problema para eu entender. Né? Então, eu devo ter problema na tireoide, por isso que eu não emagreço. A genética é o primeiro, né? Primeiro que é o culpado. Não, isso é genética. É genética. E olha que a minha mãe engordou só depois de mais velha. Né? O meu pai sempre foi magrelo, depois que ele teve uma barriga, minha irmã bailarina magra, e meu irmão puxou a minha genética, né? A minha genética, né? Enfim,
Um dia, eu escutei de uma amiga lá no Peru, porque eu estava reclamando da minha pele seca, eu estava com aquelas alergias, né, todas, e o meu cotovelo, ele era mais escuro, mas isso é coisa que minha avó Uhum. tem, todo mundo tem, todo mundo... Ah, deixa eu até ver se eu consigo mostrar. Vamos para a prática. Ó, mas ele era assim, ele tá um pouquinho mais... Ele era mais marrom, né? Ele era meio roxo, assim, sabe? Meio roxo. Aí uma amiga minha viu e falou assim, Luciana, descobri. Você sabe por que que você não consegue emagrecer? Porque você deve ter resistência à insulina. Aí eu falei, "Ah, jura? Não, porque tem um médico aqui no Peru que é muito bom nisso. Você vai lá e que não sei o quê. Já fui com o olho assim, né? Ai, meu Deus. Ele vai resolver Descobri meu problema. vai resolver todo. Ele vai resolver, eu vou poder sair comendo tudo que eu quero e eu vou ficar magra, porque era esse o problema. Eu sabia. Enfim. Aí ele me examinou, olhou, ficou procurando nas minhas costas, né? Era tudo normal. Aí ele virou para mim e falou assim: não, você tem que fazer exame, né? Vamos fazer uns exames para poder ver para lá. Gente, eu não tinha resistência à insulina, não. Ô, gente, eu achava que eu tinha todos os problemas que falassem, porque eu não emagrecia, eu falava, eu devo ter isso, eu devo ter isso. Não, eu devo ter isso. Não descobriram nada, gente. Mas Não, acontece o médico isso. descobriu que eu não tinha, e Entendi, eu ficava querendo ter, para entendi. poder justificar as loucuras, entendeu? Entendeu? Mas Me isso, imagina eu querendo ter. pois é, pelo amor de Deus. Ainda bem que não tinha, né? Ufa, que não. Mas uma das formas a gente, claro que para dar um diagnóstico mesmo, né, de resistência à insulina, tem que ter um médico, um acompanhamento com um nutricionista, fazer um exame, avaliar sinais e sintomas, todos, principalmente o exame laboratorial, que é o exame de sangue mesmo. A gente vê tanto alteração da glicose, quanto aquela hemoglobina glicada, quanto a insulina mesmo. E uma das coisas que a gente observa quando a pessoa realmente tem muita resistência à insulina chama acantose nigrans, que são essas manchas amarronzadas mesmo. Elas costumam ter aqui, ó, na nuca, então uma nuca mais amarronzada, na axila, costuma ter aquela axila mais escura, no cotovelo também, um cotovelo mais escuro, mas ele não fica roxeado, igual você falou que era o seu, não. Ele fica meio amarronzado. Então, isso é uma primeira coisa que já pode ser observado. Né? Nossa, será que eu tenho? Não fiz o exame, não sei nada disso. A gente tem aquela compulsão também, sabe aquela fome desesperada? Pode ser uma insulina alta, porque a insulina fica pedindo, né? Mesmo que você tenha glicose circulante, como ela não está conseguindo captar essa glicose, ela fica pedindo para você comer toda hora, porque ela precisa de glicose. Então, isso também pode ser uma alteração, assim, uma forma de vocês começarem a se observar. E é muito, muito, muito importante. Existe a questão da genética, então, às vezes, uma mãe, um pai que já tem, uma avó, isso também pode ter uma influência. Uhum. Mas o mais importante, né, Lu, que a gente sabe que genética também não é destino. E eu adoro essa frase, porque a gente tem todo o poder. A gente comanda. A gente comanda muito mais do que a genética. Então, principalmente quem tem uma genética que talvez não seja tão favorável, é uma pessoa que tem que ficar mais de olho ainda. Tem que ficar mais esperto nas escolhas, tem que ficar mais inteligente nas escolhas. Porque não é deixar de comer, é comer direito, é comer combinando os alimentos, é comer na hora certa, na quantidade certa, com as combinações certas. Porque aí a gente fica feliz, a gente consegue emagrecer, a gente previne doença, né, Lu? Porque a resistência à insulina é uma doença, né? Não é uma coisa saudável. E é aquela coisa que uma coisa puxa a outra coisa. A resistência à insulina, às vezes, acontece muito também com pessoas quando você começa a ter aquela adiposidade abdominal maior. Então, você começa a ter um Eu ia acúmulo. Como é que são os sinais, né? O corpo da gente, ele mostra mesmo que existe ali uma possibilidade de ter uma resistência à insulina? É claro que sim, eu volto a dizer, o diagnóstico ele precisa ser feito com um profissional, mas a gente começa a entender melhor o corpo na hora que a gente começa a observar a gente, né? A gente parar de ter medo de olhar pra gente, encarar a verdade, falar assim, desse jeito não tá bom, então eu quero mudar, né? Eu não tô feliz desse jeito, eu não tô saudável desse jeito, então eu quero mudar.
Primeira coisa. Então, começa a se olhar. Essa circunferência abdominal, quando ela está mais avantajada, ela pode ser ela pode estar relacionada a uma alteração no metabolismo de glicose, né? Então, esse metabolismo de glicose tem tudo a ver com o metabolismo de insulina, porque é a insulina que capta essa glicose. E aí, lembra lá que eu já falei lá no inicinho, quando a insulina não consegue pegar essa glicose, não consegue colocar essa glicose para dentro da célula, o que ela faz com essa glicose? Transforma ela em gordura e armazena. E ela vai armazenar onde? Na barriga, principalmente. Ela começa armazenando na barriga, e aí, se você não se cuida, se você fica lá relaxado, começa a armazenar no corpo inteiro, né? E a gente começa só a ir aumentando de peso, e aí quanto mais... E aí é aquela coisa ruim que puxa uma coisa ruim, porque esse tecido adiposo em excesso também começa a atrapalhar o metabolismo de gordura. Então a gente começa a ter mais dificuldade de queimar essa gordura que está sendo armazenada. E aí a gente começa a ficar com menos disposição para tomar alguma atitude. Aí a gente começa a ficar mais indisposto, às vezes o intestino começa a funcionar pior, a gente começa a ficar mais afadigado, porque, claro, já estou ganhando peso, meu metabolismo não está funcionando direito, eu preciso da glicose lá dentro da minha célula, para minha célula ficar ativa, para eu produzir energia, para eu ter disposição física. Se a minha glicose está sendo transformada em gordura, eu não vou ter disposição física. E aí fica tudo difícil, né? Então a gente tem que parar de rodar essa roda para esse lado e a gente tem que começar a rodar a roda para o outro lado. A gente tem que começar a diminuir a resistência à insulina, diminuir o pico da insulina, a gente tem que melhorar esse metabolismo de glicose, porque aí a gente vai ter mais disposição física, aí a gente vai conseguir até fazer uma atividade física com mais frequência, a gente vai ficar mais animado, a gente vai começar a ter mais gás para poder fazer atividade física, então a gente queima mais caloria. Isso tudo facilita no emagrecimento e melhora essa questão hormonal. Olha só, gente, eu vi um monte de gente escrevendo aqui, Ju, que tem problema de resistência à insulina. Sim. Falando que está com pressão alta, que já fez cirurgia cardíaca. Olha só, gente, quando a gente fala, né, aqui de emagrecer, de cuidar, como é que a gente pode falar? É exatamente aí que a gente quer chegar, na sua saúde. Como é que você vai viver longos anos, né? Porque hoje a gente vai viver muito. Como é que você vai viver bem se a sua saúde não está boa? Né? Você está cheio de dor nas costas, dor no joelho, perna inchada, né? Ave Maria, aquele inchaço, olha só os sinais. Né? Será que é mesmo estética? Que frescura. Eu agora já tenho 40 anos, preciso desse trem, não. Como assim, gente? Sabe, eu fico tão chateada, Ju, quando eu faço, igual eu falei com a Yolanda lá, que eu fiz hoje um vídeo, né, para quem mora nos Estados Unidos, quando eu divulgo mesmo o que a gente faz aqui, porque eu não vou cansar de divulgar nunca, sabe, gente? Porque eu também achava que não tinha jeito, estava perdida, e eu vi que tinha jeito. Então, quando eu falo que eu quero salvar o planeta, é porque é verdade, todo mundo merece isso, e a gente não dá valor, né? Fica ali correndo atrás do milagre, não está nem aí para a nossa saúde. Gente, uma das coisas que eu mais tinha medo era de morrer. Mas estava lá tomando remédio de emagrecer. Eu vi aqui as pessoas no chat escrevendo: nossa, já gastei dinheiro demais com isso, já gastei dinheiro com esses remédios todos. Pois é, e a nossa saúde? Né? Onde que ela vai ficando? A coisa vai ficando impossível, gente. Disposição, pelo amor de Deus. Quem é que vive bem isso todo dia inchado, né? Todo dia se sentindo mal. Ah, não, gente, olha bem, fica aqui com a gente, que nós estamos falando aqui como a gente pode ajudar vocês. E agora, Ju, eu queria aproveitar esse gancho e ir para a prática com você. Então tá. Então eu tenho resistência à insulina, o que eu vou fazer? Eu vou chorar e vou morrer? Vou ficar gorda? Como é que eu posso, né, controlar a minha insulina e emagrecer? Então, a gente tem aí várias estratégias, várias formas, porque a resistência à insulina, ela é reversível,
né? E a gente fica tão feliz. Então, eu capoto de felicidade quando eu recebo o exame de sangue, né, de vários alunos que eles mandam às vezes. Isso é opcional, não é obrigatório, mas muitos fazem o exame antes. E e aí os exames normalmente está bem atrapalhado, normalmente a insulina está mais alta. E aí, às vezes, depois de 2 meses de mudança de hábito alimentar, de mudança de comportamento, né? A gente vê a insulina que estava aqui, ela faz assim, ó, tum. E aí que meu olho brilha, porque eu tenho certeza que essa pessoa, ela não emagreceu só para ficar magra 2 meses. Ela emagreceu para ficar magra a vida. E isso é o melhor de tudo, porque ela aprendeu a cuidar e ela aprendeu a modular e a controlar os seus hormônios. Então, a primeira coisa na prática, muito, muito, muito importante, é a gente pensar lá na carga glicêmica da nossa refeição. A gente tem alimentos, né, que tem índice glicêmico alto, médio e baixo. E aqui, como a Malu falou, a gente é prático. Eu não vou te dar uma tabela com um monte de papel, assim, que você vai ter que ficar lendo. Aí, deixa eu ver. Nossa, peraí, abacaxi, melancia, alto, médio, baixo, batata, arroz. Não vou te dar isso, né? A gente vai criar orientações e estratégias para que, da forma que você, aonde você está, se você está aqui em Belo Horizonte, se você está em São Paulo, na Bahia, no interior do Ceará, como a Ivoneide, né? Lá nos Estados Unidos, como a Nélia, lá em Lisboa, como a Mônica, né? Então, não importa, né? Lá em Dublin, como a Karina, lá na China, como o Maciel, não importa aonde você esteja, você vai aprender, não tem nada escrito. Ah, você tem que comer isso, essa hora, junto com isso. Não, você tem a informação e você vai montar do jeito que você quer, aonde você está, com aquilo que você tem acesso e do jeito que você gosta. Então, uma das coisas muito importantes é a gente pensar que todo o carboidrato, que é o alimento que vai liberar a glicose no sangue mais rápido, ele precisa estar associado, na hora que a gente for comer, com outro alimento que vai retardar essa liberação de glicose. Né? Qual o alimento que vai fazer isso? Um alimento rico em fibra. Então, uma linhaça, uma chia, uma aveia. Então, a gente fala, posso comer banana? Pode, olha que delícia. Come uma banana com uma colherzinha de aveia, canela no micro-ondas. Mata a vontade de comer doce, você fica feliz. Às vezes pode colocar, eu coloquei no meu Instagram, à medida que você vai entendendo como que você precisa fazer essas combinações, o que antes era tão difícil, o que antes era tão complicado, o que antes era tão assim, gente, como que eu vou fazer da minha vida? Se fala assim, gente, olha, como que eu não fiz isso antes? É tão simples. É tão fácil agora, porque na hora que você entende, que você começa a colocar na prática, né? E você vai vendo junto com o grupo outras pessoas, junto com você, no mesmo caminho, no mesmo aprendizado, né? Você vai tirando ideias, porque as pessoas colocam a foto. Olha o meu lanche de hoje. Aí você fala, gente, olha que lanche legal, vou copiar esse lanche. Né? Então coloca lá um iogurte com uma semente de girassol e uns morangos. Olha que lanche delicioso. Né? Hoje eu vi a Fernanda, da fase 1, né, do grupo 16, ela falando, gente, experimentei essa semente de abóbora e essa semente de girassol, eu nem sabia que esse trem era bom, que delícia, ainda dá um croque, 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 né? Ô, gente, olha só, já vamos partir para a prática, calma aí, nós estamos aqui para ajudar mesmo. Ô, Lu, deixa eu falar só uma coisa pai, rapidinho. Ele tem... Rapidinho, aproveitando esse negócio das postagens, você viu essa foto, eu já comecei a fazer uma seleção de alguns pratos de hoje, tanto de lanche quanto de almoço. Vou pegar o jantar do pessoal agora e vou colocar como os escolhidos da Nutri, vou colocar no meu Instagram, você reposta no seu, porque quem está aqui já vai lá no Stories e já vai começar a tirar um monte de ideia bacana. Olha que legal, pensei nisso, isso é legal também. Tá? E aí conta do seu pai que é um sucesso. A combinação, boa ideia. Olha só, o meu pai, gente, ele tem 80 anos, ele ganhou de presente de aniversário de 80 anos a inscrição do Movimento Change. Veio para cá e tudo mais, e começou a fazer as coisas meio assim. E o papai é diabético.
ele tem a diabetes tipo 2, né? Ele adquiriu a diabetes. Que é a resistência à insulina. Olha aí, eu vi, inclusive, alguém me perguntou aqui, a resistência à insulina é a mesma coisa da diabetes? A resistência à insulina é o É o que, início. é o que antecede ali, é para fazer assim, ó, pluft, Se você não cuidar, virou. É. diabetes. E o papai não tinha uma alimentação saudável, não tinha não. Come pouco, mas come errado, né? Ele veio, se abriu. Ô, gente, no primeiro mês que ele estava, além dele ter emagrecido 14 quilos, no primeiro mês, o remédio dele, que eram 2, passou para 1. Ô, Uhum. pai, você tá aí? Aí, ele tá aí. Aí, Conta aí, conta pai. isso, Henrique. Olha aí. Orgulho da Nutri. Hashtag Orgulho da orgulho da Nutri. Nutri. E começou a aprender, né, a misturar a maçãzinha que ele adora com a castanha, com a amêndoa. Ontem mesmo, a mamãe vinha, eu tava com uma fome ontem à noite, tudo. Aí eu lembrei que eu podia comer a ceia ainda, que eu não tinha comido. Aí eu fui comer minha maçã, não sei o quê. Eu falei, e as castanhas, mãe? Ela falou, eu nem comi as castanhas. Eu falei, poxa, mãe, você tem que prestar atenção, você tem que vir na live hoje à noite, para você entender o que é que acontece quando a gente come a fruta sozinha, as dicas, para poder ali comer com uma castanhazinha, para poder alongar aquele processo de liberação da insulina. Tá entendendo aí, mãe, agora na prática? Que é isso aí, é prática, né, Ju? Então vamos, agora eu vou deixar É você. isso aí, ó. O João Vitor até perguntou: ó, eu adquiri a diabetes, só tomo remédio e não insulina. Eu consigo reverter e nem tomar mais remédio? Consegue. Consegue, porque o problema que você tem, ele começou com a resistência à insulina. A partir do momento que a gente começa a controlar isso, é exatamente isso aí que está acontecendo com o pai da Lu. Ele tomava 2 remédios, provavelmente um deles parecido com o que você toma, relacionado à metformina, alguma coisa nesse sentido. Ele já tirou um e já começou a diminuir as dosagens. Por quê? O médico está se sentindo seguro que o processo dele é realmente duradouro e a insulina dele está ficando cada vez num nível mais baixinho. Aí, e o corpo dele está receptivo, as células dele estão respondendo. Então, ele não precisa mais ficar tomando um remédio que deixa esses receptores de insulina, que eu falei lá anteriormente, que eles ficavam bobos de tanta insulina que tinha, eles começam a ficar espertos de novo, porque você não está sobrecarregando esses receptores. Né? Então, é super reversível. Você consegue ficar sem nenhum remédio se a sua diabetes for tipo 2. Então, tá, na prática, até para você, tá, João? Além da gente ter essa questão aí da combinação dos alimentos, que a Lu falou, a maçã com a castanha. Então, a gente sempre orienta uma fruta como a castanha, uma fruta como a chia, como a linhaça, como a aveia, ou com um pedacinho de proteína, que seja um queijo, ou uma fruta com um iogurte mais proteico, também que é bacana, para a gente não ficar dando esse pico de insulina. É uma forma da gente tratar e cuidar. Uma outra coisa que a gente faz, e aí no Movimento Change, a gente não tem cardápio, né? A gente tem orientação, a gente tem algumas regras que a gente chama de GPS, a gente tem o nosso 7 passos Change. Quem vem aqui para o nosso reality, que vai começar no sábado, a nossa semana do emagrecimento verdadeiro, já vai conhecer isso tudo. Né? Então, vocês já vão estar por dentro da base do que é, o que a gente acredita, Oportunidade. o que a gente prega, né? Isso é muito importante, vocês já vão começar a colocar na sua vida isso, e isso realmente muda a vida, transforma. Mas, pensando em modulação hormonal, até nessa questão de modulação genética também, a gente tem em alguns momentos, né, do nosso programa, umas estratégias. Dentro dessas estratégias, a gente tem a cetogênica, que a gente, inclusive, está fazendo essa semana, que são 5 dias. São apenas 5 dias ao longo do período todo, aonde eu te ensino a fazer nesses 5 dias a cetogênica. Qual que é a ideia? É realmente eu restringir muito a quantidade de carboidrato para o seu corpo começar a baixar muito esse pico da insulina. É uma forma que eu tenho de ajudar a controlar e a minimizar esse efeito colateral da insulina alta. É uma forma que eu tenho de fazer com que eu dê um sacode no corpo, hormonalmente falando, para que a gente consiga começar. A gente já vai controlando desde o início do processo. Mas chega um momento que o corpo fica um pouco mais resistente.
ele demora mais para responder. Ele vai se acostumando ali. Então, essa dieta cetogênica, ela é muito importante, inclusive, para a gente melhorar esse pico de insulina, fazer essa modulação hormonal e aí não só favorecer o emagrecimento, mas também prevenir uma diabetes tipo 2 e até começar um desmame junto com um profissional de saúde, junto com o seu médico, junto com o seu endócrino, um desmame na medicação que você usa. Então, isso acontece e toda hora no nosso grupo acontece isso, né, Lu? Graças a Deus. Porque as coisas realmente, elas são... não é aquela coisa volátil, sabe? Não é aquela coisa solta. Não é uma dieta maluca. É um novo estilo de vida, é uma nova forma de se comportar, é uma nova forma de se relacionar com a comida, porque a gente tem que ter prazer, sim, com a comida. A gente não pode só comer coisas da dieta, né? A gente tem que comer o que a gente gosta, porque é só assim que a gente consegue sustentar. Ninguém consegue ficar comendo alguma coisa que não gosta. Agora, esse negócio das sementes, olha que bacana. Muitas vezes, ao invés de eu te proibir, falar assim, olha, você não vai comer isso, eu vou falar assim, experimenta isso. Você já comeu isso? Vamos tentar fazer isso? A gente inclui, né, Lu? A gente inclui. O pão de aveia no início, todo mundo assim, eu não vou comer pão francês, eu amo pão francês, eu gosto de pão francês quentinho da padaria com manteiga. A gente fala, experimenta o pão de aveia, se você quiser comer o pão francês, você come, você vai organizar ele aí no seu dia, não tem problema. Mas experimenta o pão de aveia, quem sabe, né? O pessoal fica tão alucinado com o pão de aveia que o pão de aveia não entra nesses 5 dias da dieta cetogênica, né? No grupo só fica assim, tô morrendo de saudade do pão de aveia, eu quero comer o pão de aveia, eu quero. Então, quer dizer, você vai realmente mudando, você muda o seu paladar, ou você descobre novos sabores, né? E não quer dizer que você não possa comer o outro, você vai comer sim. Mas você já incluiu tantas outras coisas, tantos outros sabores, que você realmente nem... Tem hora que você nem lembra mais. Eu era uma pessoa que eu sempre gostei muito de pão de sal. Muito. Aquele quentinho da padaria, então. Muito. Eu sempre comia. Às vezes comia mais de um no dia, sempre. Aí depois que eu conheci o pão de aveia, eu comecei a comer muito pão de aveia, muito pão de aveia, muito pão de aveia. E isso aconteceu já tem um tempo, sei lá, uns meses atrás. Eu falei, gente, tanto tempo que eu não como pão de sal. Aí eu peguei, falei, nossa, eu tô na padaria, tem pão, vou comprar esse pão de sal. Gente, eu não dei conta de comer 1/3 do pão de sal. Eu falei, nossa, eu prefiro pão de aveia. Olha, a Duda tá sofrendo, diz ela que não vê a hora de comer quinoa, que nunca tinha experimentado também. Tá vendo? E apura o paladar, né? E abre. Ô, Rose, você é louca por pizza? Mas pode comer pizza no Movimento Change. Quem falou que não pode? É só se programar para ele. Nós vamos falar do desafio, Marisa. Fica aí, que nós vamos falar já já, tá? Presta atenção, gente. A Ju está falando aqui na prática como é que a gente pode fazer para controlar, né, essa insulina e essa glicose louca no sangue. Ô, Lu, olha isso! Eu preciso te interromper, que eu fiquei até emocionada. THS Helena, gente, estou seguindo as dicas e já emagreci 3,5 kg. É maravilhoso, sem fome. Tá vendo? Só com as dicas, gente. Tá vendo como que eu falo que tudo a gente pode? Olha como a gente tem o poder. A gente é muito poderoso, a gente que esquece isso, a gente larga pra lá. Vai lá, Lu, não vou te interromper mais. Você vem pro desafio, né, Helena? Pelo amor de Deus, pode tratar de... Aposto que já fez a inscrição. O pão de aveia tem a receita. Tem a receita. Mudar a comida, tô fora. Como assim, Rose? Tá fora. E você pode escolher. Você não tem que mudar. Primeiro que você não tem que mudar a comida aqui, né? Comer outra coisa, sofrer, lá. É comida normal. Comida que igualzinho você faz para sua casa inteira, é a mesma que você vai comer. Agora, você pode escolher ficar presa nessa coisa de que tem que ter uma comida especial, uma dieta especial, sofrendo, nananã. Ou você pode escolher ficar igual você tá, né? Ô, Ju, eu tô essas receitinhas, só para falar, que às vezes não são obrigatórias as receitas nem nada, elas são
opções, né, para facilitar a vida, para deixar as coisas mais práticas, mais acessíveis, mais barato, porque ficar só comprando comida pronta acaba que seja muito mais caro, né? Então a gente gosta de comida de verdade, a gente gosta de comida que você encontra no sacolão, no supermercado. Então, por exemplo, o pão de aveia, você vai misturar aveia com ovo, com queijo, com iogurte, com fermento. É isso o pão de aveia. Você coloca no forno, ele igual se fosse um bolo, e pronto, em 20 minutos ele está pronto. É muito, muito simples, né? Então, assim, a gente precisa se abrir um pouco para o novo, para novas experiências, para fazer realmente experimentar. E aí, se não der certo, vou comer outra coisa, não tem problema. Agora, o pão de aveia, ele é queridinho, não é à toa. Primeiro porque ele é muito fácil. A gente pode armazenar ele na geladeira, no freezer, temperatura ambiente. A gente pode comer ele com queijo, com hummus, com guacamole. Algumas pessoas Fazer fazem ele misto quente. fazer de aperitivo, às vezes, entendeu? Então, e a aveia é maravilhosa para o intestino. A aveia é ótima para a gente não ter pico de glicose, para não ter pico de insulina. Né? A gente melhora o funcionamento do nosso intestino, a gente diminui o pico de glicose, a gente diminui a quantidade de colesterol circulante ruim que entope a nossa veia, que pode dar um infarto, que pode causar uma trombose, que pode causar um AVC. E às vezes, com um alimento só, né? E a gente coloca ele ali e a gente nem percebe. É aquela questão do faça do seu alimento o seu medicamento. Às vezes a gente nem percebe o tanto que a gente está cuidando de tantos processos ao mesmo tempo, numa mesma refeição. Ô, gente, nós temos um monte de aluno que está transformando a vida deles. E eu tenho aqui os exames da Valerinha mesmo, né? Ó, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, não sei se vai dar certo, tá? Tem o da Valerinha aqui embaixo. Deixa eu ver, como é que eu viro aqui mesmo? Achei. Vamos ver se dá para vocês verem. Ó, olha lá. Ah lá, ela começou com ele, não, coloca lá, ela estava com 21,5 e ela chegou no 17,2. Olha como que ela já perdeu. E o que acontece? 17 ainda está alto, tá, gente? Ele começa a ficar mais próximo da referência de laboratório e tal, mas quando a gente tem uma insulina abaixo de 7, é muito mais fácil da gente emagrecer. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o do Ricardo aqui. Qual que você quer que eu mostre do Ricardo? Olha a insulina dele, porque a gente... olha isso. Olha bem, uma é em dezembro e a outra é em fevereiro. A insulina dele despencou. E aí ele consegue ter resultado com as estratégias que ele está fazendo. E é aquela questão de uma coisa que puxa a outra. E por que a insulina dele despencou? Porque ele seguiu as estratégias. E aí a insulina despenca, aí essas estratégias funcionam melhor. E funcionam de uma forma duradoura, porque a insulina, ele aprendeu a controlar essa insulina ali, ó, naquele limite da saúde, naquele limite fisiológico, aonde o corpo dele funciona bem, aonde a insulina vai lá, capta a quantidade de glicose que precisa captar, coloca dentro da célula. O Ricardo, ele estava tão exausto, tão cansado, tão fadigado, mesmo comendo carboidrato, mesmo comendo um monte de coisa, que ele ficava só deitado na cama. Hoje ele faz esteira, ele não conseguia fazer 5 minutos de esteira. Hoje ele fica lá todo animadão fazendo esteira. Você quer ver o exame de novo, Naila? Eu te mostro, mas eu vou te mostrar por aqui, ó. Olha lá. Olha só. Saiu de 14,20 para 6,55. Caramba, gente, isso é maravilhoso. Com alimentação, gente. É claro que ele toma os remédios, tem o acompanhamento do médico, né? Mas vai caindo. A alimentação muda a vida da gente. Ele é um outro que começou a diminuir a medicação também, né, Lu? Isso aqui, olha bem. É isso que a gente quer. A gente quer mostrar para vocês que sim, existe uma maneira da gente reverter muita coisa. Né? A gente deixando de tomar remédio de pressão. É igual o Wesley, né? Ele falou que já ia no médico para poder ver se tirava de vez. Mas é muita coisa. Depressão, gente. Gente já se sentindo mais seguro, né? Essa coisa, síndrome do pânico, gente vencendo compulsão, sabe? Porque olha só, gente, eu vi um monte de gente escrito aí, eu sou muito ansioso, não consigo emagrecer, eu não consigo... Gente, você vai continuar sendo ansioso. Sabe? É uma característica sua, mas você vai aprender a lidar, a controlar,
essa ansiedade. Sabe? Não Sim. ficar descontando na comida. Porque, olha, gente, a gente está feliz, o que que a gente faz? Come. A gente está triste, o que que a gente faz? Come. Comer é bom demais, mas comer da maneira correta, gente. A gente não quer perder tempo, sabe, gente? A gente não tem que perder tempo. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que a gente está passando por, né, tanta insegurança, tanto problema. A gente está vivendo uma época que a gente nunca podia imaginar que a gente ia viver. Então, a hora da gente cuidar da gente ser melhor, da gente buscar ser mais feliz e mais saudável, a hora é agora. Por isso que esse ponto falou aí, que já mandou os passos para a gente não perder o tempo. Porque vocês já podem começar a partir de agora. Igual, quem que falou que eu fiquei encantada, feliz, que emagreceu 3,5 kg só com as Helena, dicas? Com a Helena. Né? E aí, a Aurora, olha aqui, ela falando que o intestino dela não funciona, ela funciona uma vez por semana só picado, que ela procura alimentar bem, mas tem 3 anos. O seu intestino, enquanto ele não funcionar bem, ele vai te atrapalhar no seu processo de emagrecimento. A gente fala muito sobre isso também, você vai aprender a modular isso, você vai aprender a entender por que você precisa melhorar essa função do seu intestino também. Você vai aprender a beber mais água, a aumentar a sua quantidade de fibras, né? E aí é tudo um todo, né? A gente controla a insulina, a gente controla essa ingestão de glicose, a gente melhora o funcionamento do intestino, a gente aprende a controlar a ansiedade, a compulsão, as nossas emoções, a gente para de comer emoção, né? A gente aprende a gerenciar o nosso estresse, independente do que a gente está vivendo, né? Ou todo mundo tem um grau de estresse hoje na vida, seja por saúde, seja por profissão, seja por um trabalho em casa. A gente sempre tem um estresse, a gente sempre tem um imprevisto, a gente pensa que vai fazer uma coisa, vem a vida aí, dá uma rasteira na gente, aí a gente vai e faz outra coisa, mas a gente tem que saber cair, levantar e ficar firme no nosso propósito. E uma coisa, gente, que a gente tem que ser firme nessa vida é querer ser feliz. E saúde é felicidade. Quando a gente tem saúde, a gente é muito mais feliz. E isso eu te garanto, que se você é Movimento Change, você é muito mais feliz. Você tem muito mais saúde. Você se transforma. Você vira outra pessoa. E não emagrece só para emagrecer ali não, tá, gente? Emagrece e permanece magro. Ó, gente, tem jeito de vencer a resistência à insulina. Tem jeito de vencer a ansiedade. Tem jeito de vencer a idade. Tem jeito de vencer o estresse. Gente, a gente só não vence a gente mesmo se a gente não quer. Ou melhor, se a gente não age. Hora de fazer diferente. Nós vamos encerrar isso aqui agora, para vocês entenderem que sim, tem jeito. Tira um print da gente aí, enche de foguete, coloca aí Semana do Emagrecimento Verdadeiro, enche de foguete, reposta a gente. Debaixo dessa live, enche de foguete e marca as pessoas para entrarem nesse foguete com vocês. Vambora, porque foguete... Vão contagiar o mundo, a gente vai melhorar o mundo. Escreve lá, hashtag emagrecimento verdadeiro, hashtag foguete não dá ré, e é isso que nós vamos fazer. Gente, Ju,